Bem-vindos ao episódio 6 da série O que é o pecado? Doutrina do pecado. Hoje a gente vai tratar de uma consequência bem séria da nossa rebelião. Uma consequência, digamos, jurídica. Pecado e culpa. Sabe aquele conselho que a gente vive ouvindo por aí? Ah, não se culpe. Parece até uma coisa boa, um gesto de compaixão. Mas vamos ser sinceros, se fosse tão simples assim, por que a culpa insiste tanto em ficar? Porque mesmo a gente tentando se justificar ou se distrair, tem sempre aquela vozinha da consciência lá no fundo dizendo: olha, tem alguma coisa errada aqui. É que existem duas formas bem diferentes de olhar para isso. A cultura moderna, no geral, trata a culpa como só um sentimento negativo que precisa ser gerenciado, talvez com um pouco de terapia, autocuidado, mas quando a gente abre a Bíblia, a conversa é outra. Ela apresenta a culpa como uma dívida moral de verdade diante de um Deus que é santo. Ou seja, não é só uma questão de psicologia, é uma questão de justiça. E para a gente entender isso de verdade, a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. E olha, aqui é que o jogo vira. Existe uma diferença gigante entre ser culpado e se sentir culpado. A culpa objetiva, vamos começar por ela, é um status legal. É o fato, o estado real de ser responsável por ter quebrado a lei de Deus. Pensa nela como uma dívida registrada em cartório. Não depende nem um pouco de como a gente se sente sobre ela. A dívida existe e ponto. Já a culpa subjetiva, essa é o sentimento interno. É a nossa consciência funcionando como se fosse um alarme. Agora, o interessante desse alarme é que ele pode estar com defeito, sabe? Às vezes ele fica cauterizado e não toca mais, mesmo quando deveria. Em outras, ele é hipersensível e dispara por qualquer fumacinha. Então, o ponto crucial é exatamente este. O padrão final não é o que a gente sente. Os nossos sentimentos podem nos enganar, e muito. O padrão final, o que vale de verdade, é o que Deus diz na sua palavra. E o que Deus diz sobre isso? Bom, para saber, a gente precisa entrar no tribunal da justiça dele. Vamos descobrir qual é o veredito universal que a lei dá. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, basicamente lê a sentença para a gente. Ele diz que a lei de Deus existe para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, diante da santidade da lei, ninguém, absolutamente ninguém, tem uma defesa. É isso, não há desculpas. A lei simplesmente joga uma luz na nossa real condição. E o veredito, bem, é final e inescapável para todo mundo. E essa realidade jurídica tem um peso pessoal gigantesco. O Salmo 32 descreve a agonia de carregar essa culpa em silêncio. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Dá para sentir o peso físico disso. Mas o Salmo também mostra o alívio que vem logo depois da confissão, quando Deus perdoa a maldade do pecado. Isso nos leva da devastação, que é o problema, para a beleza, que é a solução. Porque, se a culpa é uma dívida real, como é que se paga isso? A resposta tem que ser uma solução divina para um problema divino. A carta aos Colossenses usa uma imagem jurídica poderosíssima. Existia um escrito de dívida contra nós. Mas Deus fez o impensável. Ele cancelou, removeu esse documento e o cravou na cruz. A morte de Cristo foi o pagamento legal que liquidou a nossa dívida moral por completo. E essa imagem brilhante nos mostra o resultado: dívida cancelada. Percebe? Ela não foi ignorada, não foi adiada, ela foi paga, integralmente. A justiça foi completamente satisfeita. Então, o que acontece depois que uma dívida como essa é paga? A gente entra numa realidade totalmente nova, uma vida finalmente livre de condenação. E aqui está uma das declarações mais libertadoras de toda a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. A culpa foi tratada, a dívida foi paga e o veredito de culpado foi trocado por justificado. Certo, mas como se vive nessa liberdade na prática? Bom, primeiro, confessando. É preciso dar nome ao pecado diante de Deus. Segundo, abandonar, virar as costas para a prática daquele erro. Terceiro, reparar, assumir a responsabilidade e, sempre que possível, consertar o dano que foi causado a outras pessoas. E, por último, talvez mais importante, descansar. Confiar na obra que Cristo já fez e não no nosso próprio esforço para tentar pagar o que já foi quitado. Então, para resumir, o ponto central é este. Em Cristo, a culpa não é ignorada, não é varrida para debaixo do tapete, ela é removida pela cruz. Deus não compromete a sua justiça para nos oferecer misericórdia. Pelo contrário, ele satisfaz a sua própria justiça em Cristo para poder estender a sua graça a nós. No episódio 7, nós vamos ver os efeitos práticos do pecado na vida e na morte. O nosso tema será Consequências do Pecado.